Plantão do Easy. É complicado quando alguém é vítima de um certo tipo de comportamento, aí várias pessoas, eu incluso, vão lá e tentam defender a pessoa daquilo que ela está passando, aí pouco tempo depois ela aparentemente está fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Em outubro, a jornalista Bruna Penilhas, da IGN Brasil, fez uma análise do jogo Cuphead, que nos consoles é exclusivo para o Xbox One. Foi uma excelente resenha, na minha opinião, ela deu 9 de 10 para o jogo, e a única crítica que ela deu é que no modo multiplayer, porque o jogo é bastante desafiador, o jogo fica ainda um pouco mais complexo, porque tem muitos projéteis, muita coisa acontecendo no jogo para acomodar o segundo jogador, né? O jogo fica proporcionalmente mais difícil, porque agora são duas pessoas tentando vencê-lo. Então ela criticou isso, mas no geral uma excelente resenha. Uma galera aí da internet, fanboys do Xbox, que aparentemente não aturam nenhum tipo de notícia negativa em relação ao Xbox, por mais leve que seja, eles acreditam que existe uma grande conspiração da mídia sonista contra o console favorito deles. Eles têm esse hábito de responder até mesmo pequenas críticas de uma forma completamente desproporcional. E aí um indivíduo dessa comunidade começou a questionar que a garota não teria nem jogado o jogo. Ele não explicou por que ele tinha essa suspeita, ele não apontou para nada específico da resenha que o levasse a essa conclusão. De fato, ele negou ter lido a resenha e ele começou a martelar esse negócio: mostra seu gamer tag, quero ver se você jogou o jogo mesmo. Não entendi por que ele estava cobrando isso dessa moça, se não tinha nada específico da resenha que o levou a essa suposição. Parecia birra apenas porque o jogo não ganhou nota 10. Eu duvido que ele tivesse feito essa chilique se o jogo tivesse ganho nota 10. Na ocasião, o cara cunhou o termo currículo gamer, que foi, com razão, zoado por toda a internet brasileira. Eu escrevi um texto no meu site explicando a situação em detalhes maiores. Eu vou colocar o link aqui na descrição para você ler, caso você queira ter uma ideia melhor da minha visão do que aconteceu, com alguns detalhes, alguns screenshots com o que as pessoas falaram, coisa do tipo. Eu contrastei outras 5 resenhas com notas mais baixas do que a que Cuphead recebeu, e essa mesma galera não estava dando chilique para cima deles. Então ficou um pouco esquisito. Algumas pessoas me falaram que isso de cobrar que o cara seja um gamer de verdade para ter resenhado o jogo é um lugar comum, é um clichê dessa comunidade especificamente. Eu não acompanho eles tão próximos, vou supor que estão falando a verdade. De qualquer forma, ficou um pouco estranho na visão macro da coisa, que estão chilicando tanto porque uma mulher deu 9 de 10 pro jogo e vários caras que deram notas inferiores não teve esse mesmo chilique. Então ficou esquisito, não ficou uma aparência legal. Agora, olha que curioso, teve uma parada que tinha rolado antes disso, mas que veio à tona agora, que colocou toda essa parada em perspectiva, essa ideia do currículo gamer, que alguém não é gamer o bastante, então por isso não devia se meter com isso ou com aquilo. Em setembro, durante a BGS, o Hideo Kojima, que é um lendário desenvolvedor de jogos, estava no Brasil, especificamente para esse evento. Na ocasião, a Bruna, respondendo a um tweet já deletado do usuário Victor_C13, falou o seguinte: o problema não é se ele joga ou não, o problema é que ele não representa absolutamente nada. Por causa do tweet deletado, a gente não tem um bom contexto do que ela estava se referindo. Mas o usuário em questão melhorou um pouco aqui o contexto com um outro tweet. Ele falou: foi porque ela respondeu meu tweet criticando a presença do Danilo Gentili no evento. Me avisaram que eu tinha aparecido no vídeo. Ou seja, nesse tweet que ela está respondendo, o Victor estava criticando a presença do Danilo Gentili no jogo. E pela resposta que a Bruna deu a entender que ele estava dizendo que o cara nem joga e está aí na BGS. Né? A Bruna teria dito: o problema não é se ele joga ou não, o problema é que ele não representa absolutamente nada. Ficou um pouco confuso o que ela quis dizer com não representa absolutamente nada. Algumas pessoas, na ocasião, acharam que era isso mesmo que ela queria dizer. Tá com raiva porque o cara não é famosinho dos jogos, ele não fala sobre o jogo com frequência, então deve ser por isso que ela tá com aparente antipatia com a ideia dele estar na BGS. O que isso significa? Não representa nada exatamente. É um pouco vago. Um outro usuário falou: exato, e o medo/vergonha alheia do Kojima ir no programa dele. Ao que a Bruna falou: nossa, nem brinca, duvido que aconteça, ele mal dá entrevista, com certeza não deixariam ele fazer isso. Só que a análise da Bruna estava errada, porque ele de fato deu uma entrevista no programa do Danilo Gentili, o que aparentemente ela já não vai com a cara do sujeito, então ela deve talvez não ter gostado tanto da situação que ela falou: nossa, tomara que isso não aconteça, que vergonha que seria e tal. E de fato foi o que aconteceu. E aí hoje, dia 16 de novembro, Danilo Gentili aparentemente ficou a par do que tinha acontecido, de uma jornalista do mundo dos games
se mostrando um pouco, digamos, de má vontade com ele participar desse mesmo mundo. E aí o Danilo Gentili respondeu falando: acompanhe o profissionalismo dessa imparcial jornalista. Ela se considera a porteira do mundo dos games. Ela decide quem pode entrar ou não nesse mundo. Tirem suas próprias conclusões. Por que tanto ódio? Depois do tweet do Danilo Gentili, a Bruna se pronunciou. Ela falou, aqui um pouco de contexto. Eu não estava falando da entrevista não, amigos, mas a vida que segue. Então ela não estava aparentemente falando da entrevista em si, né? Do Kojima com o Danilo Gentili, e ela estava falando, pelo que aparenta, da mera presença do Danilo Gentili na BGS. Porque ele não representa nada, o que eu sinceramente não é má vontade de nada, eu realmente não sei o que isso quer dizer, eu não sei o que ela quis dizer com isso. Eu sei o que na verdade ela quis dizer, porque ela obviamente tem inclinações ideológicas bem diferentes do Danilo Gentili, então ela se incomoda de alguém que ela vê como problemático participando do evento, pelo menos essa é a minha leitura da situação. Isso é o que eu acho que realmente aconteceu. Mas não parece que é isso que ela quis dizer, não representa nada, ficou um pouco vago. Então eu passo a pergunta a você, o que você realmente acha que aconteceu? À primeira vista, realmente parece que ela estava, digamos, menosprezando o cara, porque ele não faz parte desse mundo, ele não é gamer de verdade, pelo menos é o que parece. Quando alguém participa do mundo gamer de alguma forma, e aí as pessoas torcem o nariz com um papo um pouco vago, a impressão que a gente tira disso é que a pessoa está julgando que aquela pessoa, que é a pessoa que está nesse mundo, não deveria estar, porque não merece, porque não é boa o suficiente, porque não é gamer o suficiente, não jogo bastante. Eu ouço isso com frequência, eu sou o co-criador de um dos maiores, se não o maior podcast de games do Brasil, mas eu, todo mundo sabe, não jogo jogos recentes, eu jogo jogos antigos. Particularmente, quem me conhece sabe muito bem disso, meu negócio são jogos antigos de portáteis, então eu realmente não passo muito tempo jogando no meu PS4, nem no meu PC. Eu compro jogos nas promoções do Steam e acabo nunca jogando. E eu ouço isso com frequência. O Easy não é um gamer de verdade. Na ocasião que eu defendi a Bruna naquele ataque que ela sofreu daqueles moleques lá do Xbox, eu vi isso, essa foi a resposta deles. Esse Easy Nobre, o cara, que patético, o cara deu um exposed de ir na minha gamer tag do Xbox, que eu tive um Xbox por 3 anos. Ele deu o terceiro 3 Red Lights em 3 anos e eu desisti do console. Então eu tive por 3 anos só. E aí ele fez toda uma narrativa de, nossa, ele tem Xbox há 10 anos e ele zerou poucos jogos, ele tem um número muito baixo no gamer tag dele, foram na minha PSN, viram também que eu não jogo muito, foram no meu Steam, viram também que eu não jogo muito, não tenho muitos jogos. E ele fez isso com um ar de, nossa, eu peguei esse cara, ele se diz um super gamer, quando qualquer pessoa que me conhece sabe que eu sou zoado no meu próprio podcast porque eu não acompanho o mundo dos jogos atual assim tão próximo. O meu negócio é isso aqui, mano. O meu game é isso aqui, é jogo antigo. Tanto é que no meu próprio jogo, o modo de dificuldade mais baixo tem o meu nome, Easy, é um trocadilho, justamente porque isso é uma piada interna bem conhecida. Então, o que você acha dessa situação? Pegou um pouco mal pra Bruna, porque ela parece estar agindo como a porteira do mundo dos jogos, que algumas pessoas que ela julga problemático, que talvez não sejam gamers bastante, não deveriam estar nesse mundo, ou não? Ela simplesmente está apenas criticando o senso político, o senso ideológico do Danilo Gentili, e ela tentou fazer isso, tornar isso um motivo pelo qual ele não deveria estar na BGS, não deveria entrevistar o Kojima. O que você acha disso? Aquela questão da Bruna foi muito polarizadora. Mesmo entre os meus apoiadores e meus inscritos, teve pessoas que ainda continuaram muito contra ela, contra o artigo que eu escrevi, contra a minha defesa dela na minha ocasião. Então eu quero saber se isso mudou a sua opinião, ou se isso apenas comprova que ela nem merecia aquela defesa para começo de conversa. O que você acha? Coloque aí, como sempre, nos comentários. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Se você gosta do que eu faço aqui no meu canal, se inscreve, clica no sininho, porque o YouTube nunca avisa ninguém mais quando eu tô lançando um vídeo novo. Me segue nas redes sociais, porque você não perde nenhum vídeo. Participe da conversa aqui embaixo nos comentários. E é isso aí. Até a próxima.